Gramática com Viviane Martins, avante! A aula de hoje está sensacional, que é a aula que é linguagem. A linguagem ela é dividida e hoje vamos falar sobre linguagem vulgar. A linguagem vulgar, você pode se deparar também como tema no conteúdo programado do edital, linguagem vulgar ou vulgarismo, que significa uma linguagem que é diferente da língua culta. O que é língua culta? Ou uma linguagem formal? Significa que obedece às normas gramaticais. Agora, a linguagem vulgar significa que não obedece, é inadequado. É inadequado por quê? Porque não tem interesse ali de obedecer às regras da gramática. Com isso, ocorre a inadequação, quando se refere à pronúncia, quando se refere à escrita. O vulgarismo ocorre principalmente em grupos, em uma conversação entre duas pessoas. É uma conversa descontraída. Nessa descontração não ocorre a concordância, não ocorre a concordância nominal, verbal. Não tem aquela preocupação ali com a avaliação. Então, partindo desse pressuposto, uma linguagem vulgar é aquela linguagem que, quando você se comunica com um amigo e tem ali aquele erro gramatical. Então, é uma linguagem vulgar. Como que vai cair na minha prova? Quando você observar ali que a banca examinadora disponibilizar da seguinte forma: identifique a linguagem vulgar. A linguagem vulgar significa uma linguagem incorreta, que eu vou dizer que é inadequada, né? Porque ela pode dizer inadequada, ela pode dizer errada, né? Eu obedeço mais a palavra inadequada. Eu acho mais relativo, mais compreensivo, acho mais flexível, né? Inadequada, e não como errada, né? Porque a nossa língua é uma língua viva, né? E existem diversos grupos que utilizam a língua, então eu vou dizer inadequada. É como você ir para um ambiente de uma festa, né? Ali uma confraternização e ali um aniversário de alguém, por exemplo, e a pessoa vai fantasiada de Halloween, né? Como se fosse festa para Halloween. Então, a pessoa ela se vestiu de forma inadequada. Então, podemos dizer que a linguagem vulgar ela funciona dessa seguinte forma: inadequada. Então, a banca examinadora ela pode te cobrar dessa seguinte forma: ela pode colocar uma linguagem formal ali, uma linguagem vulgar, e você precisa ali localizar qual é a palavra que é vulgar. Então, a linguagem vulgar é uma linguagem quando ocorre inadequação ali
da escrita ou da fala. Quando não tem ali a concordância verbal, quando não tem uma concordância nominal, quando falta S no termo, palavra. Quando você observa que está inadequado ali a concordância, você pode dizer que é uma linguagem vulgar. E no nosso dia a dia, na coletividade, na sociedade, são diversas pessoas de diferentes grupos, cada pessoa com uma linguagem diferente, uma com uma linguagem formal, outra uma linguagem vulgar. E com isso você já consegue distinguir, através da comunicação, qual é o tipo de linguagem, qual é o tipo de nível de linguagem. Porque a linguagem tem níveis. Então, que é linguagem formal e a linguagem vulgar. Então, hoje o nosso tema aqui é o nível de linguagem é vulgar ou vulgarismo. Agora, vulgar, linguagem vulgar, é gíria? Não. Gíria é diferente de linguagem vulgar. A banca examinadora, ela coloca nível de linguagem. Se ela for colocar só assim, nível de linguagem. Você precisa estudar tudo sobre nível de linguagem, que é gíria, que é uma linguagem escrita, falada, vulgarismo, que é vulgar. Então, você precisa ali estudar de forma atenta, minuciosa. Então, hoje o nosso tema aqui é linguagem vulgar. Linguagem vulgar é quando você, por exemplo, escuta alguém que seja da sua família, ou algum colega seu, que te passa uma determinada instrução. E passa de forma despreocupada, porque sabe que não vai ter uma avaliação, ou seja, ou ele sabe que não vai ser julgado, né? Então, ele vai ali pronunciar uma linguagem vulgar. A linguagem vulgar, ela não pode ser escrita em uma avaliação, principalmente na escola, né? Ali, quando você vai fazer uma avaliação e a professora ali, ela vai corrigir ali algumas frases, né, daquela prova, você precisa ter cuidado com a linguagem vulgar. Porque provavelmente você já deve ter se deparado com a avaliação que a sua professora ou professor corrigiu, e ele corrigiu a sua frase, que teve erro de concordância verbal ou nominal, ou alguma palavra inadequada. Significa que é uma linguagem vulgar. Isso é uma linguagem vulgar. Quando ocorre ali, por exemplo, a correção, quando alguém corrige ali e vê que é inadequado, é uma linguagem vulgar. E por que as pessoas elas cometem essa linguagem vulgar? Porque na escrita, por que comete? Porque muitas das vezes a forma de falar em um determinado grupo
é tão intenso, é tão notório, faz parte do cotidiano, ali aquela linguagem vulgar, descontraída, despreocupada, isento de uma avaliação, que ela, às vezes, quando ela vai precisar utilizar uma linguagem formal, que é a linguagem da norma culta, na escrita, ela acaba ali e manifesta a linguagem vulgar por causa do seu cotidiano, do seu grupo, né? Por causa do costume ali. É muito presente, é muito forte a linguagem vulgar, ali aquela comunicação com um determinado grupo, do dia a dia. Então, na hora da escrita, acaba ali e transmite a linguagem vulgar, principalmente ali na redação, ou quando vai fazer uma documentação, quando vai fazer um pedido. A redação. A redação é uma... O que é pedido na redação? É pedido uma linguagem formal, que obedece às regras gramaticais. E na redação, se eu for escrever da mesma forma que falo, da mesma forma ali que eu desenvolvo no meu dia a dia, a linguagem vulgar, um exemplo, na hora da redação pode ocorrer uma confusão. Você pensar que obedece às normas gramaticais e que, na verdade, não. Ocorreu uma inadequação, ocorreu ali um desvio da norma culta. Dessa forma, você pode perder a pontuação, você pode diminuir, ficar com pontuação baixa. Por isso que é importante a leitura, você ter o contato com os livros, você sempre ler diversos autores, porque vai ficar no seu cotidiano, vai ficar na sua mente, aquela vivência com livros vai ser forte, né? Então ali você vai ali aprender os vocabulários, você vai aprender os diversos contextos, diversas palavras desconhecidas, você vai ali melhorar a sua forma de falar, você vai melhorar o seu vocabulário, principalmente, com o hábito da leitura. O hábito da leitura te aproxima da linguagem formal, da norma culta, te aproxima. Então, como você sabe que você vive em uma sociedade e diversos grupos, você vai ouvir ali diversas linguagens. Você vai ouvir. Significa você respeitar, porque quem estuda não é somente ler, não é somente entender, é mais do que isso, é respeitar o seu próximo, respeitar quando uma pessoa abre a boca e fala. Isso é empatia. Então, uma pessoa que falar de forma vulgar, você ouve, se você quiser, você corrige, se você achar conveniente, mas o que prevalece é o respeito, né? Então, vivemos em uma sociedade, diversos grupos e cada pessoa com a sua linguagem, e você pode se deparar, sim,
com alguém que vai ali transmitir uma linguagem vulgar. Porque quando você escuta essa palavra, vulgar, a pessoa logo, essa palavra aí é uma palavra ridícula, a forma de você falar não é desprezível, a forma de você falar, não é isso, não é desprezar alguém que fala uma linguagem vulgar, não é isso. Quem estuda sabe respeitar. É você ouvir, respeitar a linguagem daquela pessoa naquele momento. A pessoa ali tem os seus motivos de falar dessa forma e não cabe você ali forçar alguém falar uma determinada linguagem, né? Então, a linguagem vulgar é inadequada. É inadequada, principalmente inadequada quando eu falo na redação. Na redação é inadequada ali na escrita, na produção textual, né? E em relação à linguagem culta, a gramática ela vai dizer que é inadequada, é uma linguagem inadequada, porque foge dos padrões da língua portuguesa, das normas gramaticais. Quando você, por exemplo, vai fazer uma palestra, vai ser realizada uma linguagem culta, né? Então, imagine em uma palestra ali com uma linguagem inadequada. Se você quer ali transmitir algo adequado, você quer ali transmitir uma mensagem, então a palestra, geralmente as pessoas elas vão ali optar por uma linguagem culta e não a linguagem vulgar. Na prova, se você não estudar linguagem vulgar, você pode ali não conseguir uma determinada pontuação naquela questão. Por quê? Porque quando se fala a palavra vulgar, muitas das vezes, e se você também ali não saber nem o significado da palavra ali, vulgar, você pode ficar preso ali, aquela palavra, de repente você vai falar assim, vulgar, o que seria vulgar? Como eu vou responder essa questão? E você vai ali ficar confuso e não vai conseguir ali resolver a questão ali daquela prova. Porque de repente você acostumou ouvir na prova assim, a palavra errada, né? A palavra errada, qual é a palavra formal. Então, se você não estudar linguagem vulgar, você não vai compreender que a linguagem vulgar é justamente a palavra, né, dita ali como errada, que é o termo ali, a palavra antiga, é como as pessoas antigamente falavam, né? A banca examinadora externava ali a fala dela em uma determinada pergunta, era assim. Qual é a frase, qual é a palavra errada? Hoje em dia não, a banca examinadora já fala da seguinte forma: identifique a linguagem vulgar.
É sim. Então, quando você se deparar na sua pergunta, identificar uma linguagem vulgar, você já sabe que é a linguagem que ocorre um erro de concordância, que está ligado à morfologia, sintaxe, ali, algum erro de uma palavra, ou então você observa que faltou S, faltou R, trocou o A pelo E, o E pelo I, o O pelo U. Então, quando ocorre essas mudanças aí, quando esquece de incluir a palavra certa ou falta alguma letra, ocorre uma linguagem vulgar, é o vulgarismo ali daquela palavra. Língua portuguesa. A língua portuguesa existem diversos tópicos, né? Diversos tópicos e você tem que ficar atento a esses tópicos, e um deles é a questão da linguagem vulgar. A linguagem vulgar. A nossa fala. O ser humano, ele se expressa o tempo inteiro, ele quer ali transmitir os seus sentimentos, suas emoções, ele quer ali transmitir ali o seu desejo, ele quer que seja atendido a sua solicitação o tempo inteiro. O ser humano, ele quer ali se relacionar com pessoas, quer o diálogo, quer a comunicação. Então, na língua portuguesa tem a linguagem, que é a linguagem escrita, a linguagem falada, que é a linguagem vulgar. A linguagem vulgar, por exemplo, se você escolher como alternativa para transmitir uma comunicação, principalmente uma entrevista de emprego, você pode não conseguir a vaga. O que o avaliador observa é isso, é a linguagem. Qual é a sua linguagem ali para aquele momento? Ali. Aquela hora. Se você for parar para analisar uma entrevista de emprego, existem roupas apropriadas para esse encontro, para uma entrevista. Você, por exemplo, não pode ir lá e colocar ali uma roupa ali fora do padrão de uma entrevista. Uma roupa ali com extravagância, com excesso, maquiagem com excesso, batom, sabe? Muito que diz que realmente chama a atenção de todos ali da sala, com muito excesso. Então, com excesso, porque quando isso acontece, a pessoa também é avaliada. O que a pessoa ali transmite de excesso, ali, seja na roupa, seja na forma de falar. Então, tudo é avaliado. Então, se a roupa é avaliada ali, imagine a linguagem. A linguagem vai ser, sim, ali avaliada. O entrevistador vai ser capaz de compreender qual é o tipo de linguagem de A, de B, de C, de E. Todas as pessoas que vão estar ali naquele ambiente, naquela sala, eles vão ser avaliados o tempo inteiro por uma câmera, pelo entrevistador, pelo porteiro.
porque também tem essa parceria, o pessoal do RH também com a portaria, porque sabe que aquele grupo está em avaliação com os funcionários da empresa, o funcionário da empresa ali, ela vai ver ali qual é o comportamento da equipe que chegaram para a entrevista. Então, a linguagem, ela é avaliada. Então, entenda, a linguagem vulgar, ela vai depender de um avaliador. É uma linguagem que vai ser ali transmitida no momento adequado. Se for, por exemplo, uma entrevista de empresa, qual é a linguagem? É a linguagem formal. Se você estiver entre amigos, vai lá para a praia, está entre amigos, você vai estar ali adequado para aquele ambiente que é praia, e você também na sua linguagem, que é a linguagem vulgar, que é aquela linguagem descontraída. De repente, você pode escolher essa linguagem. Você acha mais interessante, apropriado para aquele momento. Então, a linguagem vulgar funciona dessa forma. É dessa forma. E você observa que lá, no exemplo que eu falei em relação à praia, uma conversa descontraída com um amigo ou amiga, ali não tem avaliação, avaliador. Agora, se a pessoa achar, não, para fazer a prova e tem que obedecer, e tem que eu tenho que obedecer, eu não vou obedecer as normas gramaticais. Sabe que vai passar por uma avaliação, vai fazer uma prova, vai fazer produção textual. Quem vai ler que lute, que me respeite a minha cultura, respeita o meu grupo. Não, eu vou fazer da minha forma. Isso é preconceito linguístico. Isso está errado. A forma de me olhar. Isso é errado. É impossível. Eu posso ali produzir a minha linguagem que eu quiser no texto e pronto. Quem vai me impedir? Ninguém é obrigado a nada. Se a pessoa pensar desse jeito e tem ali um avaliador, ali que é a banca examinadora, ou então na faculdade, ou então em entrevista de emprego, se ir com essa mentalidade, com esse pensamento ali, vai ali receber um resultado negativo, que é a reprovação. Temos que entender o contexto. Mas é preconceito. Nem tudo é preconceito. Existe norma, então não é preconceito. E as normas gramaticais existem níveis de linguagens. E níveis das linguagens são divididas. Linguagem escrita, linguagem falada, linguagem gíria, linguagem vulgar.
E para cada nível existe um contexto que você pode utilizar essa linguagem. Então, se tem um determinado aviso, não pode sentar no degrau ali, daquela escada. E se você desobedece, não é que o funcionário ali daquele estabelecimento, se for te chamar atenção, não é questão de que ele age de forma preconceituosa por te chamar a atenção e te pedir para você ali não sentar ali naquela escada. Não, ele não age com preconceito. A língua também é assim. Se existe um avaliador e você comete ali uma linguagem vulgar, as pessoas não vão, porque é preconceito. Não é preconceito. Existe ali a língua portuguesa. E a língua portuguesa ali te dá base de você ali classificar o que é linguagem vulgar, o que é uma linguagem de norma culta. É claro, para fazer essa ação, que é a classificação, é fazer com amor, com carinho, né? Com a dedicação, leveza na fala, se colocar no lugar do outro, no convívio social, no convívio socioeconômica da sociedade. Porque a linguagem vulgar tem a ver com a escolaridade, tem a ver ali com baixa frequência escolar, tem a ver também com a questão financeira, que não tem dinheiro, tem pouco dinheiro, o que tem é para se alimentar, não tem dinheiro para comprar livros, para se dedicar no que se refere à cultura. Muitas das vezes não tem um dinheiro para entrar em um curso profissionalizante, não tem como investir na vida pessoal, não tem como investir na vida profissional, pessoal. Então, tudo tem ali, tudo é ligado, porque a pessoa ali escolhe mais a linguagem vulgar. Então, cabe ali a pessoa que escuta se colocar no lugar do outro, cabe ali a pessoa ali achar se é conveniente ali explicar, porque é muito bonito ser multiplicador de conhecimento. Então, se você ali explicar com amor, eu acho que é válido, é interessante você multiplicar conhecimento, levar luz, levar amor, levar entendimento, que a compreensão a pessoa recebe ali com bons olhos. Então, a linguagem vulgar está na nossa sociedade o tempo inteiro, né? Quando você sai de casa, você coloca o pé lá na rua, são diversas pessoas. As pessoas pensam diferente, as pessoas falam diferente, elas têm comportamentos diferentes. E é por essa razão, por esse motivo, que existem níveis da linguagem. É por essa razão que existe linguagem vulgar, linguagem formal, que é a norma culta.
Linguagem vulgar pode existir na faculdade? Sim, uma conversa ali entre amigos, ali, cada um com um grupo diferente. Pode acontecer de um colega ali da faculdade ali conversar ali de forma vulgar. Pode acontecer isso. Você pode escutar muitas das vezes. Pode acontecer em uma padaria, pode acontecer dentro do ônibus, pode acontecer na rua mesmo, ali. Você ali passou, ouviu, ou você passou ali e falou com alguém, você indo para o trabalho com pressa, então você ali falou para alguém, só para lembrar, e ali comete ali uma linguagem vulgar. Então, quando você ali comete aquela linguagem vulgar, e se você ali não se apropriar de vários livros para estudar, na hora de você produzir um texto, você vai esquecer ali que é o ato da escrita e vai manifestar a linguagem vulgar. E se isso ocorrer, se tiver uma avaliação ali, naquele momento, você pode ali não atingir ali a pontuação esperada para uma aprovação. Linguagem vulgar. Linguagem vulgar. Você encontra essa linguagem principalmente com os professores, né? Que muitas das vezes eles pegam algumas palavras de linguagem vulgar e brinca mesmo com as palavras, né? Porque as pessoas que conhecem as palavras, os termos, os vocábulos, quando elas dominam, elas brincam com leveza, sutileza, com as palavras. E é um meio de ensinar quando você brinca. Você consegue levar alegria, você consegue despertar, você consegue levar reflexão, você consegue levar paz, você consegue levar luz, porque você sabe fazer isso com leveza. Você sabe interagir com o seu público. Então, o professor muitas das vezes ele pega ali uma linguagem vulgar, brinca com aquela linguagem vulgar também para explicar a linguagem informal, para explicar um determinado livro da gramática, Celso Cunha, Bechara, enfim. Muitas das vezes a pessoa pega ali uma linguagem vulgar, a partir dessa linguagem ensinar a linguagem informal. É normal? Sim. O professor está errado em fazer isso? É inadequado do professor agir dessa forma? Não. Porque na gramática você precisa não só entender a linguagem vulgar, mas compreender a linguagem formal, a norma culta, a gramática. É o que você vê, a norma culta é o que você vê quando você compra jornais, revistas, quando você ouve ali notícia ali do jornal ali na televisão. Então, é a norma culta.
ali uma documentação, texto de documentação, norma culta. Diário oficial, ali, de concurso público. O que predomina ali é uma linguagem normal, é uma linguagem, claro, normal, formal. É uma linguagem ali que obedece às normas gramaticais. E tem a linguagem vulgar. Então, se você ali precisa ali ensinar a gramática, explicar como que funciona, o que é gramática, você muitas das vezes precisa dar exemplos de linguagem vulgar. Vulgarismo. Quando você ouve essa palavra vulgar, vulgarismo, aí a pessoa, mas ele precisa saber o sentido, precisa compreender um pouco mais desse tópico. Não é simplesmente achar que linguagem vulgar, linguagem vulgar, eu vou agir com preconceito com todos e com todo mundo. Você é a pessoa ruim porque utiliza a linguagem vulgar. Você, o seu caráter é ruim porque você utiliza uma linguagem vulgar. Não é isso. É questão de você classificar o que baseado na gramática. O embasamento é você explicar ali o que é adequado e inadequado de acordo com a gramática. É isso. É você dizer o que é linguagem formal, o que é linguagem vulgar. Ponto. Sem desmerecer ninguém, sempre se colocar no lugar do outro. E é isso, é dessa forma. Na vida é assim, tudo é a classificação. Existe a classificação de criança, de adolescente, de adulto. A fala, a classificação, linguagem formal, linguagem vulgar, gíria, etc. Então, existe a classificação. Agora, cabe você ali ver o que você vai fazer com essa classificação. Na prova, linguagem vulgar. Na prova, a banca examinadora, ela pode sim ali colocar ali um desenho ali e ter ali um diálogo ali entre duas pessoas no desenho. E a banca examinadora pode perguntar que tipo de linguagem é. Então, se você estudou os tipos de linguagens, você vai saber ali classificar se é ali uma gíria, se é vulgar, se é uma linguagem formal, qual tipo de linguagem. Mas você sabe descobrir o tipo de linguagem sem estudar, partindo do entendimento que você vive em uma sociedade? Você consegue acertar a questão? Não. Você precisa entender as classificações da linguagem. A partir daí, sim, de um estudo ali, de um estudo ali, de forma minuciosa, detalhada, você consegue ali distinguir
Porque se você só ouvir as pessoas, eu não vou estudar. Eu não vou estudar o conteúdo programático. Porque linguagem é o cotidiano. Todos os dias tem pessoas que falam, elas se expressam o tempo inteiro. Eu não vou precisar estudar os tipos de linguagens. Precisa sim. Precisa entender a classificação. As pessoas falaram ali em gíria. É o quê? Que tipo de linguagem? As pessoas ali tiveram ali uma linguagem informal. Qual é o tipo de linguagem? As pessoas tiveram ali uma linguagem vulgar. Ali no ato da fala. Qual é o tipo de nível? Então, você precisa sim entender as classificações através dos livros, através ali de um projeto de concurso público, através ali dos professores que vão te apoiar, através dessa missão, através do seu objetivo, que é alcançar aprovação. Você precisa encontrar ali vários livros para você ali estudar o tópico do conteúdo programático do edital. Linguagem vulgar. Existe uma faixa etária para essa linguagem vulgar? É que idade? Quem são as pessoas? Existe um tipo de grupo específico para cometer a linguagem vulgar? Não. Linguagem vulgar não existe faixa etária. Não existe essa questão de grupo. É só a classe baixa, ou a classe média, ou a classe alta. Não existe isso. Se houver um falante que quer ali manifestar a sua ideia, o seu pensamento, independente da cor, da idade, do grupo social, ele pode ali transmitir uma linguagem vulgar. Linguagem vulgar. O professor, quando ele faz parte da sua formação, da sua grade curricular, esse objeto de estudo, que é linguagem vulgar, linguagem formal. O professor, ele vai estar no currículo ali daquele professor. Ele estudou, fez parte ali do currículo dele. Então, ele sabe ali entender que em sala de aula tem diversas pessoas. Ele sabe que o professor de língua portuguesa ou professor de outra matéria, como ele estudou esse objeto de estudo na faculdade, ele sabe se colocar no lugar do outro, ele sabe que ali dentro da sala de aula tem diversos alunos de vários estados, talvez veio aluno de outro país, né? Tem alunos
com diferentes grupos sociais. Então, o professor, ele vai lá, vai ficar em frente ao quadro, vai passar as informações dele, né? As informações, e vai transmitir ali o conhecimento para os educandos, mas ele vai ali transmitir a norma culta. Ele vai lhe transmitir a norma culta. Como que funciona a norma culta? Quais são os benefícios que alguém que estuda vai ganhar ao desenvolver a norma culta? Como, por exemplo, produção textual, né? Porque é produzir um determinado texto, é você convencer alguém, persuadir. O professor ele vai ali mostrar ali as regras da gramática, que é morfologia, sintaxe, semântica, ortografia. O professor ele vai transmitir a sua bagagem, vai transmitir a sua experiência, o seu conhecimento educacional para os alunos. E ele vai mostrar que a nossa língua se flexiona, a nossa língua varia, a nossa língua é viva. Vai mostrar como é importante o olhar no que se refere à linguagem, que é a linguagem escrita, falada. Vai mostrar a linguagem vulgar, como é que deve ser ali encarada a linguagem vulgar. Qual é a preocupação de quem fala e de quem ouve? Qual é a responsabilidade para a manifestação da língua? Para você transmitir a linguagem, você precisa transmitir a língua, que é o quê? Qual é a língua do nosso país? Português. Porque é Brasil. É língua portuguesa. Então, a nossa língua materna, ela é viva. É uma língua que está em constante mudança. O professor ele tem esse entendimento, ele tem essa compreensão. E um bom professor transmite isso para os seus educandos. Linguagem vulgar. Linguagem vulgar. Você pode se deparar em um bilhete. Alguém, de repente, pode deixar um bilhete para você. Ou, de repente, você produz um bilhete para alguém
com a linguagem vulgar, mas todo cuidado. Por quê? O hábito faz a diferença. Se você entende que você precisa ali disponibilizar uma palestra para um grupo. Você precisa produzir ali algum relatório, alguma documentação. Você precisa ali elaborar uma redação que você vai ser avaliada ou avaliado em um concurso público. Se você observar que seu contato maior é com a linguagem formal, norma culta, você precisa se apegar com os livros. Você precisa estudar bastante as normas gramaticais. Porque se você observar que a sua rotina é mais formal, o seu diálogo com pessoas é direcionado ao nível de linguagem informal, então você tem que se aproximar muito desse nível. As classes gramaticais, sintaxe, semântica. Não que você precise desprezar, não, eu não vou, não, aquela questão da norma vulgar. Não é isso. Mas você precisa mais se apegar com a linguagem que você mais fala, que você mais se manifesta no ato da linguagem. Em contrapartida, a pessoa que mais se aproxima da linguagem vulgar por causa do grupo, por causa da questão do entendimento, a compreensão, porque a linguagem, o que vale é a compreensão. Ali, aquele grupo, quem é que vai me ouvir? Quem são as pessoas que vão me compreender? Então, é levar em consideração o grupo, é levar em consideração as pessoas, isso significa respeito. Então, em contrapartida, se a sua rotina a sua fala é mais para um grupo que te compreende com leveza, você é visto como uma pessoa popular, pessoa do povão, pessoa que entende a linguagem deles e que há a troca, que é o diálogo, ocorre ali a comunicação, o entendimento, o código é muito bem elaborado e feito. Então você vai utilizar a linguagem que vai te favorecer, que é a linguagem vulgar. E ali você sabe que não vai ter avaliação ali, porque o propósito da linguagem ali é a compreensão. Todos ali, eles compreendem com a linguagem
popular, aquela linguagem que todos compreendem. Você precisa optar por uma linguagem ali que vai surtir efeito, que todos compreendam. Então, se por um lado a linguagem vulgar é a melhor opção lá para aquele grupo, então você ali realiza aquela linguagem vulgar. Agora, o que é mais importante é você se atentar para não misturar as coisas. Ah, mas ora eu falo linguagem vulgar para aquele grupo, ora uma linguagem formal. Se apegar bastante com os livros. Se atentar para diversos discursos. Para você analisar, refletir qual é o melhor discurso para ocorrer o entendimento. Qual é o melhor discurso? Linguagem formal, linguagem vulgar, é o quê? É uma gíria? Qual é a linguagem adequada? Compreendeu porque não é uma linguagem errada, e sim adequada ou inadequada? A partir dessa aula, é dessa forma. Gente, chegou ao fim a nossa aula de linguagem vulgar, vulgarismo. Isso, chegou agora o fim. Gramática com Viviane Martins. Gente, o nosso curso Gramática com Viviane Martins está sensacional. E o nosso módulo o módulo de hoje também está incluso no nosso curso Gramática com Viviane Martins. E o como fazer para aderir esse material de apoio para concurso público. Você pode entrar em contato comigo através do número 21 966 16 22 12 ou então através do meu Instagram. Você pode me chamar no meu Instagram, Gramática com Viviane Martins. Viviane, como que eu faço para te prestigiar? Lá no meu Instagram tem um CEP, você pode enviar para esse local, né? Que eu vou abrir aqui uma live, um vídeo, e vou mostrar o que eu recebi de presente para a turma do Avante. Gramática com Viviane Martins, avante! Até a próxima!